Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Redação Tricolor. Eu sou Murilo, repórter tricolor. Estou aqui com os meus dois companheiros aí de todos os sábados. Muito bem-vindos, pessoal. Que seja um ótimo final de semana. Tem majestoso à vista, né? E aí, o tricolor está preparado para mais um clássico? Bom, vamos comentar sobre isso, né? Antes, né? Vamos dar as boas-vindas aqui para os meus companheiros, né? Companheiros de todos os sábados ali, meus companheiros aguerridos. Gabriel, muito bom dia, meu querido. Bom dia. Fim de semana de majestoso. Terceiro clássico seguido. Já tem o Santos também. Tô esperançoso, hein? Se a gente não perdeu do Palmeiras, acho que o resto é nosso. É isso aí. O Santos vai ser jogo treino, vai ser tranquilo. E do meu outro lado aqui, no meu outro corner, Abraão. Fala, Abraão. Fala, rapaziada. Beleza? Tamo junto. É isso, que semana, hein? Que semana maravilhosa. O São Paulo primeiro começou ali com um empate, né? Mostrou ser um time forte diante do Palmeiras, né? Depois mostrou ali a vontade de vencer, né? Diante da Lusa, né? Da Portuguesa, que veio, né? Depois de anos ali, né? Eu não acompanhei muito bem os acontecimentos ali recentes com a Portuguesa. Eu fiquei até surpreso dela ter surgido ali nesse ano, né? Eu não tinha ouvido notícias que eles iam vir, enfim, a compor ali o Campeonato Paulista, né? Fiquei muito feliz, cara, e fiquei muito feliz de ver o Canindé, né, ali ativo, né, mostrando, né, sendo palco para a final da Copinha, né, do Palmeiras e Palmeiras e América, né, isso é muito legal, cara. Apesar da vitória do Palmeiras, né, que eu estava torcendo muito pro América, né, mas eu ver ali o estádio reacendendo é um bom sinal, né. O que vocês acharam, cara? Foi legal, né? Oi, primeiro, Gabriel. Boa. Cara, Canindé é estádio clássico que eu infelizmente nunca consegui visitar, nunca pude ver um jogo lá. Mas acho que é um dos momentos mais aguardados para mim esse ano é o jogo que pode acontecer da Portuguesa e São Paulo lá, cara. Eu tô esperando, super ansioso por um jogo desse, para poder ir lá, talvez fazer um vídeo pro Redação, mas principalmente para poder assistir o São Paulo jogar lá. Uma coisa que eu sonho desde pequeno. Acho que todo mundo que mora aqui em São Paulo, principalmente na Zona Leste, É verdade. acaba passando pelo Canindé ali para ir em direção a outras regiões de São Paulo. E não tem quem não se encante quando passa ali na frente, eu não fique minimamente curioso de assistir. Quem já Sim, visitou estádios mais clássicos, assim como o Morumbi, o antigo Pacaembu, com certeza entende como é bom, como é interessante ver um jogo num estádio que nem o Canindé. cara, eu gostei muito, exatamente isso. Sempre passei em frente, sempre vi. Sempre fiquei triste por estar desativado, né? Ou é um estádio mais, num estado mais crítico, né? Mas enfim, voltaram, né? Estão aí. A gente vai ver esse jogo lá, vai ser legal, hein? Mas então, galera, só antes da gente iniciar esse papo, né, de hoje ali, eu vou pedir para vocês, né, seguirem o Redação Tricolor, né, em todas as redes sociais ali, estamos no TikTok, no Instagram, né, estamos aqui também no YouTube. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, curta, compartilhe, isso ajuda muito a gente, tá? Compartilhe isso para seus amigos tricolores também. Tamo junto nessa, tá? E se você está vendo essa live aqui, né, na Twitch, deixe seu comentário, né, deixe o seu gostei aí, né, que isso vai ajudar bastante a gente nesse começo a gente precisa muito de ajuda, né, principalmente aqui no YouTube, se você puder, né, compartilhar, deixa um comentário aí, fala com a gente, tá? Fala comigo, Repórter Tricolor, tamo junto. Bom, galera, vamos começar o nosso papo aqui, né? Primeiro falando sobre São Paulo 0, Palmeiras 0. Vou dar os parabéns aí ao Abraão, né? E para mim também, né? Que acertamos esse esse resultado ridículo, né? Que eu esperava uma vitória do Tricolor, ainda mais depois do momento que o São Paulo conseguiu se acender, né? Depois, ali no segundo tempo, né? Não seria uma surpresa sair uma vitória ali, né? Não sei o que vocês acharam do jogo, mas assim, uh, cara, a falta de pontaria, né? E a falta de sorte que o São Paulo tem também diante desses times assim é uma coisa que
Me tira do sério, cara. Porque o Rogério, ele tá cada vez mais conseguindo impor, né, o modo dele de jogo dele, né? Isso tá funcionando, né? Tá trazendo um ritmo legal, um espírito aguerrido ali, né? Acho que ele tá se dando bem com os jogadores, né? Ele mesmo falou que tá sendo uma paz muito grande trabalhar lá no São Paulo atualmente, né? Mas a vitória não saiu, né? Vocês acham que o jogo foi bom? Vocês acham que faltou mais algo a mais, né? Infelizmente o Ferrarese também lesionado. Eu acho que mais faltou um meio de ligação ali para compor entre a zaga e o meio. O São Paulo ainda tem algumas dificuldades para poder achar um reserva para o Calera. Tem um vizinho aqui arrombado batendo aqui. Tá tentando achar o turno do metrô, então se alguém ouvir o barulho aqui, por favor, ignore. Mentira, é a família do Abraão espancando um corintiano ali. Não tem um problema, né? Porque eu vivo num reduto, né? Então, Exato. lembra aquela cena do Chris com o Drew lá quando tá no metrô, sabe? Só a linha. Enfim, Ai, voltando, o São Paulo ainda precisa de um reserva pro Caleri, né? E aí mas a gente vai falar assim, sobre o Galo, o Rogério tá testando alguns nomes aí para ver se consegue. Só Paulo tem muita dificuldade ainda com contra-ataques, mas acho que quem mais errou, na verdade, nessa história não foi nem o São Paulo nem o Palmeiras, foi a Federação Paulista que colocou um clássico no terceira rodada, cara. Então, foi um jogo assim que a gente esperava, né? Aí o Murilo, a gente falou que ia rolar um empate, né? A gente não acertou exatamente o placar, mas por causa das circunstâncias do jogo, enfim, acabou sendo um empate mesmo. O que você achou, Gabriel? Cara, é complicado. Acho que uma coisa que pesa muito essa fala que o Abraão trouxe aí de ser um jogo logo no começo do campeonato. E assim, tava ouvindo até a rádio criticando o horário que foi o jogo do São Paulo contra o Corinthians, antes do jogo contra o Corinthians, etc. O Campeonato Paulista é isso, uma coisa que eu amo no Campeonato Paulista é isso, que é clássico atrás de clássico, cara. São os grandes paulistas se enfrentando o tempo inteiro. É prazeroso de ver, né? Diferente do Brasileirão que demora pra gente acabar encontrando um rival desse, no Paulistão é o Paulistão, é clássico atrás de clássico. Então, particularmente o jogo do São Paulo, acho que não tem muito o que se dizer, era esperado um jogo difícil, afinal o elenco do Palmeiras vem super entrosado, me perdoe, aí falo isso com muito peso, mas a primeira ou segunda potência do Campeonato Brasileiro hoje versus Flamengo ali, em questão principalmente salarial, os caras conseguem botar muito peso dentro de campo. Óbvio, tem uma expectativa bem grande nesse elenco que o São Paulo contratou, o São Paulo tem contratado muito bem, mas era o esperado, cara, é esperado ter um jogo muito difícil, você tá jogando com um elenco novo, várias peças novas que ainda estão aprendendo a jogar junto. É nítida a falta de entrosamento entre os jogadores do São Paulo ainda, tipo, posicionamento estranho, tipo, por exemplo, o David, que às vezes fica ali numa posição esperando a bola num lugar, o Wellington, que vem persistindo nas mesmas jogadas do ano passado, que me irritam muito, e aí é um elenco completamente novo, que às vezes acaba jogando no improviso, porque dá para ver, na minha opinião, que o Rogério ainda não conseguiu implementar um esquema de jogo depois do meio campo, que é o que eu reverenciei até um pouco do que o Abrão falou. Então, era muito difícil de se ver um jogo bonito do São Paulo ali. Era realmente um jogo para ter raça, entrega e, quem sabe, achar um gol ali no estilo Caleri. O que ficou mais marcado para mim nesse jogo, diferente do jeito que o São Paulo jogou, foi a lesão do Ferrarese, que, por um lado, foi ruim, porque estamos perdendo a oportunidade de tê-lo em campo, mas, por outro lado, ficou clara a vontade dele de continuar no São Paulo, porque estava se discutindo aí na internet se o São Paulo iria renovar ou não o Ferrarese, né? Que o São Paulo teria que estender o contrato de empréstimo dele, que acaba acho que no meio do ano. E ele demonstrando uma paixão, uma vontade de ficar no São Paulo. O pai dele postou fotos do Ferrarese criança a camisa do São Paulo. O cara é gringo com a camisa do São Paulo, dizendo o quanto a família é orgulhosa dele estar jogando aqui. Ele postou lá dizendo que é um torcedor, que vai torcer pelo time. Parecia até uma carta de despedida, mas logo em seguida saiu a informação que não, que ele está mostrando quanto ele ama jogar no São Paulo, e o São Paulo tem muito interesse em renovar esse empréstimo com ele. Isso acho que é a principal coisa do jogo para mim. E em segundo, uma coisa que ficou até meio... Tem que tomar cuidado ali, né? Repetidamente o Nestor acaba tendo falas infelizes. Ano passado foi aquela fala falando que ele era o De Bruyne de São Paulo, né?
que o Rogério queria que ele jogasse o De Bruyne. Queira Deus que ele tenha qualidade para um dia chegar naquele nível. Eu entendi. Aí fala, na verdade, que é o papel dele dentro de campo, né? Que é o cara que distribui a bola em várias áreas ali. E segundo foi ele, cara, se apequenando, né? Ali falando, não, porque o Palmeiras é um time forte no ataque, não sei o que, a gente sabia. Tipo, o cara engrandecendo o rival, tem que tomar cuidado, porque por mais que ele tenha boas intenções de dizer é difícil jogar aqui, que assim como eu acabei de falar, pode soar se apequenando, né, cara? Não pode esquecer de onde ele tá jogando, a camisa que ele tá vestindo, do tamanho que é o São Paulo. Então, independente de se ele tá jogando contra o Barcelona ou o Real Madrid, o São Paulo é enorme. Cara, concordo. O Abraão vai dizer alguma coisa? Não, eu só queria complementar, assim, como o Gabriel foi feliz quando ele disse, né, que o Rogério ainda não achou o time, né? E que o São Paulo ainda continua batendo no mesmo martelo, para ser piada aqui, com a questão de jogar no Caleri e ver o que é que ele faz, né? Então, assim, sai da zaga, dá um tirão lá para frente, sem nenhum tipo de coligação ali, vindo de trás. Então, assim, toca no Caleri e vê o que ele faz. E se continuar assim, São Paulo vai continuar a mesma coisa do ano passado. Acho que tem que ter um meio campo criativo, tem que usar o Gabriel Neves, né, que até agora não jogou, tem que usar mais o Galopo, acho que recuar o Galopo, colocar ali no meio campo seria interessante de ver. Enfim, acho que o São Paulo tem que mudar a sua estratégia para esse ano, para não continuar a mesmice que foi no passado. Eu vejo que, assim, o Rogério ele vem trazendo, né, novas experiências ali, né, para o São Paulo, falando de Galopo, né, aí a gente já entra no segundo jogo da semana, que foi São Paulo e Portuguesa, né, onde, né, o Galopo se mostrou ali disponível, né, se mostrou forte, né, um forte concorrente ali, né, mas como centroavante, né, demonstrou um pouco mais de vontade do que o Caleri, né? Mas Galopo centroavante, né? É isso que eu vim trazer até aqui, né? Para a gente falar um pouco, né? Você torcedor também, né? O que vocês acham disso, né? É uma coisa que vem dando certo ali até agora, né? Com a vontade aí do Rogério, né? E enfim, não atuou como centroavante, anotou 2 gols ali na vitória, né? Por 4-1 do tricolor contra a Portuguesa, né? E atualmente é o artilheiro da equipe, né? Ele é uma alternativa, né, do Caleri ali, né? Enquanto São Paulo busca alguém no mercado, né? E a atuação dele ali ocorre enquanto o clube tenta a contratação do Erisson, né? Que enfrenta ali uma concorrência grande, né? De uma proposta melhor ali, né? Acredito que do Curitiba, que está nessa peleja aí junto com o São Paulo, né, para contratar ele ali, que ele vem do Botafogo, né? Mas assim, 3 gols na temporada, né? Pode obrigar o Rogério a, né, abdicar algumas decisões ali, né, para dar sequência com ele, né, principalmente nesse jogo, nesse majestoso aí contra o Corinthians, né, que eu acredito que ele pode ser uma opção, né? Não sei em que momento em que o Rogério Ceni colocaria ele ali. Talvez no momento que ele visse o Caleri mais cansado, o Caleri mais, enfim, ou amarelado, não sei, né? Mas é um teste que o Rogério Ceni vem fazendo e deu resultado até agora. O que vocês acham? Pelo amor de Deus, não, cara. Se o Rogério Ceni colocar o Galopo de centroavante contra o Corinthians, a gente vai tomar um pau. E forte, vai tomar uma goleada igual a gente fez contra a Portuguesa. Não tem chance. O Galopo fez 2 gols contra a Portuguesa, mas foi um jogo horrível, não jogou bem. O Galopo não sabe jogar de centroavante. Até sair o gol, a gente tem um grupo aqui entre a gente, eu tinha acabado de mandar. David e Galopo estão sumidos. A narração falava a mesma coisa, os dois não apareciam. O David ainda não está entrosado com o elenco, não aparece para receber, parece que não entende onde ele tem que ficar ali nos momentos da jogada do São Paulo, ele não entendeu o estilo que o São Paulo está jogando. E o Galopo fica perdido de centroavante, ele não sabe voltar. Eu não sei o que acontece, não sei se vocês vão concordar comigo. Revejam alguns jogos do São Paulo aí. O Galopo, para mim, ele é o meio-campista. O cara é habilidoso, consegue carregar bem a bola, chuta bem. Por mais que ele, nos primeiros jogos lá, não vinha fazendo gol.
mas sempre chuta com perigo e agora vem acertando o gol com qualidade. Mas ele é o cara para jogar ali no meio campo. Ele é esse cara que o São Paulo precisa. Ele é o cara que vem para buscar a bola do Nestor, levar com habilidade para os pontas. Eu acho que ele e Pedrinho vão fazer uma dupla excelente ali, porque os dois têm muito. São dois caras que jogam para frente, pegam a bola e vão na direção do gol. E é isso que faltava no São Paulo. Agora, ele de centroavante, cara, ficava completamente perdido. E eu não sei o que acontecia. Eu tinha um incômodo que nos últimos jogos, quando o Galopo entrava, ninguém tocava a bola para ele. Ninguém. Eu cansei de ver e de xingar aqui em casa, tipo, de ver que o São Paulo tá com a bola, o Galopo aparecia no meio campo, os caras não tocavam para ele. Parecia que tinha algum conflito ali entre o elenco com ele, não sei se isso acontece, mas os caras não tocavam a bola para ele. Se vocês reverem os últimos jogos do São Paulo que ele entrou, os caras não tocavam para ele. E ele de centroavante tá acontecendo a mesma coisa. O cara não sabe se posicionar para receber, não teve um lance, não teve. Pode ver, além do gol que foi o David que fez praticamente o gol para ele, deixou ele na cara do gol. E o pênalti, que é chutar no gol, não tem nada além disso, né? Óbvio. Quem sou eu para dizer que é fácil bater pênalti, mas quer dizer, não precisa ser centroavante para bater pênalti. Essa é a questão. Então, além do lance do gol, que ele estava lá posicionado, que o David fez a jogada inteira, e o pênalti, ele não fez nada como centroavante. Não deu uma finalização no gol, não apareceu bem colocado em momento nenhum, não teve uma bola enfiada, não teve uma bola aérea, até porque ele não é tão alto. Então, Galopo centroavante sem chance, cara. O Caleri dá de 10-0 nele, o Galopo tem habilidade, mas é para ser meia e segundo atacante. Para mim, o Galopo tem que ser o meia que vem buscar a bola no lugar do Luciano. Para mim, a camisa 10 tinha que ser dele. Concordo com o Gabriel. Concordo inteiramente com o Gabriel. Só em relação ao Ellison. O Ellison é um jogador que vem para ser opção do Caleri, né? Possivelmente. Ele é um atacante ali, centroavante. O Ellison jogava no Botafogo, fez alguns bons jogos na temporada passada, mas aí foi caindo de produção, e aí com a concorrência que chegou do Tiquinho Soares, né, que é um atacante que veio da Europa, de Portugal mais ou menos, o Ellison foi pro Estoril, de Portugal. E aí também não estava como titular lá. Agora ele vem para o São Paulo por empréstimo, o São Paulo vai pagar algo na casa dos 2 milhões de reais ali. Fora que o Botafogo ainda vai ter que tem uma dívida que o São Paulo tem com o Botafogo tem com São Paulo em relação ao Titi ainda. E o Lucas Perry, né? E o Lucas Perry. Mas é uma dívida muito pequena, né? Mas aí o São Paulo vai abater essa dívida. Eu acho que, cara, é uma boa opção. Em relação ao jogo da Portuguesa, bom, concordo inteiramente com o Gabriel. Só vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, que o Gabriel falou. Concordo que Galo como atacante não tem absolutamente nada a ver, mas como o Rogério não tem opção no momento, tem que improvisar, né? A gente vai ver muita coisa, muitas asneiras futebolísticas acontecer, tipo o Orejuela em campo, essas coisas assim, vai acontecer, porque o São Paulo não tem dinheiro, não tem um elenco inflado, não tem muitos jogadores, e aí vai ficar refém disso, né? Infelizmente. Exatamente. Abraão, manda o link para esse cara aí assistir o Redação. O Redação Tricolor aqui da Twitch, porra. Tô achando que o Abraão fez a aposta no São Paulo e Palmeiras lá, não pagou, os caras estão batendo na porta. Os caras, o AGL tá vindo cobrar. Perfeito, concordo com vocês. Falando ainda um pouco sobre o Erisson, né? A gente já entra no assunto, né, Caio Paulista, que também é alguém que chegou efetivamente. Né? O São Paulo ele ofereceu, né, esse abatimento da dívida, mas o Botafogo recusou. Né? Enfim, mas ele também externou um desejo ali de jogar pelo São Paulo, né? Só que o Coritiba está oferecendo mais grana, né? E ele realmente está sendo um embate ali para o São Paulo, né? São Paulo em busca de um atacante. Espero que, enfim, não é um atacante que a torcida tricolor, né, gostaria realmente de ver, é um atacante de baixo custo, né? Tendo em vista também que o São Paulo tem essa vantagem da dívida sobre o Botafogo, mas vamos ver se dá certo, né? Enfim. Já o rapaz, o Caio Paulista, né? Eu achei uma coisa muito estranha, que é um reforço, né? Ali chegou como mais um reforço para 2023, né? É um jogador ali de 24 anos, mas chega para disputar a vaga na lateral, cara. Na lateral, eu vi que ele é atacante, mas vai disputar na lateral. Eu não, enfim,
é mais um teste, chega para ser mais um teste, chega para ser mais um ponta ali, improvisado, sei lá, na lateral. O que vocês acham que o Rogério vai fazer aí? Fala aí, Abrão, que se eu falar eu vou acabar perdendo nas estribeiras aqui. Melo puto? A questão do Caio Paulista é mais uma invenção que o Diniz faz e que o Rogério abraça, né? Lembra que o Diniz inventou o Léo como zagueiro. Essa questão, o Caio Paulista assim, é um velocista, né? É um jogador que vem para compor o elenco ali. É um jogador que ele atua muito pelo lado e chega para ser lateral, uma coisa que eu não entendo por quê. Obviamente, Cara, assim, e no próprio Fluminense, assim, quando ele foi testado como lateral, ele não foi bem, né? A única vez que ele foi bem no Fluminense é como ele estava como ponta. Aí ele jogou muito bem. Aliás, foi um dos melhores. Inclusive, ele recebeu uma proposta do exterior que ele não quis ir. Então, assim, foi uma proposta, acho que tá algo na casa dos 30 milhões, não, assim. E aí, como lateral, foi uma invenção. Diniz, né? Cor do Diniz. Vamos ver, né? Como é que o Rogério vai aproveitar ele, como lateral, como um ponto atacante. o que você acha mesmo? Cara, é complicado, assim. Eu concordo que é uma invenção maluca que estão pondo aí no São Paulo. Tem o seu ar de justificativa? Tem, que é o quê? O Rogério gosta do lateral que sobe, né? Que vai lá para ataque. Não um lateral tão defensivo. Ele gosta de ter o zagueiro ali fazendo a cobertura nas pontas e o lateral que sobe, que nem o Wellington faz muitas vezes, dá para ir cruzar a bola. Não acerta um cruzamento? Não acerta. Não dá um chute certo no gol? Não dá, mas está lá em cima o tempo inteiro, tabelando. E eu acho que ele está apostando. Me desculpe, eu achei errado. Eu acho que a gente deveria ir atrás de um lateral de qualidade. Vamos buscar um lateral de muita qualidade no mercado. Vamos gastar uma grana com aquele lateral do Atlético Mineiro lá, que jogou no Corinthians, que joga muito bem, estava escalado para a seleção. Agora, a aposta me parece ser trazer esse Caio Paulista, que inclusive é um gênio do marketing, né? Todo mundo viu ali, porque ele tem essa função de ponta, que por um lado é ruim, porque o São Paulo já contratou 2, 3 pontas esquerdas, então ele não vai ter espaço ali, já está tendo essa briga de David e Pedrinho. Por outro lado, ele vem, me parece ser, para ser esse lateral esquerdo que faz essa função de ataque. Me preocupa a defesa, né? Que a gente veio falando nas últimas lives. O São Paulo tomava muito gol nas costas do Reinaldo, porque o Reinaldo não tinha mais velocidade para voltar, apesar de ser o grande lateral que é. Sim. E aí vai improvisar, não sei com que qualidade ele tem jogado. Não acompanhei nenhum jogo do Caio Paulista na lateral, mas me preocupa ter um atacante ali, porque geralmente se o cara é atacante é porque ele não é bom defensor, né? Ele tem qualidades ofensivas e não defensivas. E aí vai ter ele ali, beleza, pode ser um bom ataque, uma boa ajuda no ataque, talvez driblar bem ali, cruzar a bola na área, mas na hora de defender, que o negócio fica sério, né? Ela tem que voltar para defender ali e tem que saber jogar. E aí, coisa aperta. Eu falei do marketing aí porque eu estava assistindo, quem assistiu o jogo do São Paulo na ESPN viu o que aconteceu. Os apresentadores no pós-jogo ele falando, ainda não foi oficializado pelo São Paulo se vai contratar ou não, tá saindo a especulação que ele já viajou do Rio para São Paulo. 1 minuto depois o repórter da ESPN fala, não, ele acabou de passar ali na zona mista com a camisa do São Paulo. O São Paulo não tem nem anunciado. Ai, caramba. Bom. Oficialmente, enquanto o cara não assinar o contrato, ele não é jogador. Ele pode abraçar o presidente, Exato, cara. É isso que eu ia falar. Pode chegar lá na zona mista, cantar Hilari Lari, pode fazer o que quiser, cara. Ele, enquanto assinando o contrato, mas concordo com o Gabriel, ele já tava lá, né? Exato. Bom, que venha, né? Que venha, principalmente com saúde, né? Porque mais um jogador na DM, pelo amor de Deus, cara. E assim, falando em DM, falando de jogador ali que tá voltando também, o Diego Costa, ele treinou com a equipe essa semana, né? O Rogério Ceni estava utilizando ele ali como titular absoluto na zaga, né? Seria um ótimo substituto ali para o Ferrarese,
né? E só que ele volta daqui a 2 meses somente, né? E o São Paulo vem buscando ali um zagueiro, né? Eu não vejo essa necessidade de um zagueiro agora, né? Sendo que o São Paulo está sofrendo nas laterais ali. Porra, o, o Igor, né? O Igor Vinícius machucado, Rafinha machucado, colocando o Orejuela ali e Orejuela, né? Além de ser bem razoável ali, bem, né, mediano, ele é gringo, né? E o São Paulo tá tendo esse embate ali com os gringos, o Galopo, falando de Galopo, né? Falando de artilheiro, né? Ele é um cara que corre risco de não ser relacionado para o jogo de amanhã, assim como o Gabriel Neves também, né? Que a gente já até descarta, né? Porque o Rogério não tá utilizando ele como uma alternativa ali, não tá dando essa prioridade. Então, cara, complicado o São Paulo ir atrás né, indo atrás ali de um zagueiro, né? Enfim, quando tem os que chegaram já, né? Não sei se vocês têm uma opinião formada sobre isso, mas o que o Casares está fazendo, cara? Bom, quer falar, Brão? Fala, Brão. Pode. Minha opinião é, cara, acho que eu também concordo que a gente não precisa de um novo zagueiro. Acho que tipo, o time tá bem recheado, tem que tomar cuidado para não pesar o elenco, né? Principalmente em caixa, tem que tomar cuidado para a gente não estufar os caixas de contratar demais, para depois o cara ficar no banco infeliz ali e tumultuando o clima do clube, que o Rogério vem falando que tá muito bem. Então, acho que a gente tá bem de zagueiro, cara. O Ferrarese tá machucado, vai ficar um tempo fora e vai passar por cirurgia. O Diego, daqui 2 meses volta, 2 meses passam muito rápido. E, pô, a gente tem aí o Arboleda, tem o Alan Franco, o Beraldo fez um jogo muito bom contra a Portuguesa, um moleque muito seguro. Os comentaristas todos elogiando, falando, cara, ele tá jogando de uma maneira muito segura. Eu acho que é o quarto ou sexto jogo dele só como profissional, e o moleque jogando como se fosse muito experiente. E ele tem jogado tão bem que o São Paulo conseguiu a dispensa dele da seleção brasileira. Vale lembrar, ele ia jogar na seleção brasileira, o São Paulo conseguiu a dispensa dele para jogar pelo São Paulo. Então, conseguiu a dispensa, fez todo esse esforço pelo moleque, bota o moleque para jogar. 3 zagueiros aí, tá bom, dá para revisar os 3. E a questão da lateral, me impressiona como é que o São Paulo tem uma infraestrutura tão enorme de base e não consegue subir um lateral, que seja ali um moleque para aguentar as pontas até o Igor Vinícius e o Rafinha voltar. Não tem um lateral de qualidade que a gente consiga trazer dali, sem Não precisar só desligar. lateral, como zagueiro também. Pode subir da base, porra. Pode trazer ali, né? Isso eu acho realmente, cara. Não sei se tem um nome, né, já pronto ali, de tanto de lateral quanto de zagueiro. Murilo, só me permitir. Em relação aos zagueiros, São Paulo ainda procura alguns zagueiros fora, principalmente em Portugal. São Paulo tem olhado o Porto, tem o Lucas Veríssimo ainda que interessa também, que ele foi colocado para empréstimo no Benfica. É um ótimo zagueiro, já foi de seleção, cogitado para a seleção. E o São Paulo subiu recentemente o Belém, que é o zagueiro da base. Acho o Belém bom zagueiro. Acho o Ítalo melhor que ele. Mas, segundo o que eu vi, o Rogério optou pelo Belém para poder compor a zaga ali. Foi engraçado que eu vi muita gente no Twitter falando assim: cara, o Beraldo fez um jogo o que o Léo demorou uma carreira para fazer. Então, é verdade, cara. O Beraldo jogou muito bem, tranquilo, e era um jogo de Campeonato Paulista, o time principal, e ele caiu muito bem, assim. Então, o São Paulo ainda precisa de um zagueiro, né? Porque a temporada é longa, né? O Ferrarese vai demorar entre 6 a 8 meses para voltar, se voltar, né? Tem aquelas questões que a gente já debateu aqui. Mas o São Paulo ainda precisa de um zagueiro. Então, ou ele vai buscar na base, né? Tendo o Ítalo e Belém ali, ou ele vai buscar fora. Ou no, sei lá, no Campeonato Paulista pode surgir alguém também de outras equipes aí. Lembrando que o Campeonato Paulista é um campeonato que os times tendem a contratar jogadores dos times menores, então a gente, a gente pode observar jogadores aí das outras equipes. Enfim, São Paulo tá em busca ainda, cara. Então não se espantem se pintar o zagueiro aí em breve.
Eu acho desnecessário. Você falou de Portugal, eu ia falar, traz o Pepe, pô. São Paulo adora trazer esses caras para aposentar aqui. Só que o Pepe tá com 39 anos, cara. Mas o cara jogou muito na Copa, hein? Jogou mesmo. É Doideira. verdade. Realmente. Bom, vamos ver como é que fica ali, né, nesses próximos dias. Ali, cara, o Alce faz muita falta. O Alce é um cara que acho que metade da torcida tricolor não sabe quem ele é, o que ele fez, né? Mas foi um jogador que teve um destaque muito bom ali, pelo menos no começo, né? Antes dele se machucar, assim, né? Da forma que ele se machucou, enfim. Mas ele faria a composição do elenco muito bem, na minha opinião, né? Você, torcedor tricolor, não sei o que você acha, não sei, enfim, mas fala com a gente, comenta aqui, né? Se você está vendo no YouTube ou aqui na Twitch, comenta, né? Fala o que você acha pra gente, provoque-nos, né? Que a gente pode ter esse embate ali, um embate muito sadio sobre esse time do tricolor. Bom, falando um pouquinho aqui, né? Só finalizando esse assunto dos jogos anteriores, né? Dessas últimas rodadas, né? O São Paulo, ele dessa vez, eu não sei o que vocês acham também, mas esse ano está tratando como um torneio para preparar mais a equipe, né, para passar um pouco do que o técnico, né, o Rogério Ceni tem ali, né, em mente, né, tanto que ele teve a carta branca que ele teve ali para tirar né, tirar os jogadores que estavam tendo um peso muito grande, né, na folha salarial ali, né, do time, teve carta branca para trazer novos jogadores, né, e né, tá tratando isso, né, como um torneio realmente, como um teste, né, e não como uma Copa do Mundo, né, como foi ali no ano de 2021, né, que, enfim, e isso pode ser uma chave ali para o amadurecimento ali do time, né, que vai se entrosando, se conhecendo mais, né, e, enfim, é o que eu acho, né, não sei qual a opinião de vocês ali. A gente até recebeu, né, aqui um comentário, né, Leuzeira, obrigado por comentar aí, cara. Leuzeira 95, São Paulo tem chance de ir longe no Brasileiro, né, tem muito a ver com isso que eu estou falando agora, né, ali desse lance né, do time mais entrosado e tudo mais, buscando isso, apesar dos novos nomes ali que o São Paulo contratou. O que vocês acham aí? Obrigado, Leuzeira, por comentar aí, cara. Cara, é um assunto que a gente precisa de mais alguns jogos, assim. Sobre o Paulistão, tem lado A e lado B, né? É um torneio para se testar. Na prática, a gente está vendo isso. O Rogério está testando alguns jogadores. Graças a uma boa contratação, tem jogador para testar. Sai David, entra Pedrinho, sai um, entra outro. Ou seja, diferente do ano passado que saía um jogador e entrava alguém que a gente chorava, tipo, entrava o Éder, dava vontade de chorar quando o São Paulo substituía. São Paulo substituiu e substitui bem. Entra o Marcos Paulo, entra um Pedrinho, entra um cara que entra para decidir. Pelo menos isso. Na prática, tá rolando esses testes. Bota o Galopo de centroavante e tal. Por dentro do clube, a gente sabe que há uma pressão do Júlio Casares para que se vença o Paulistão, né? Foi a Copa do Mundo 2021 porque o Crespo tinha esse espírito, e eu acho excelente. O problema foi o DM que não soube cuidar dos jogadores que se machucavam, que os caras ficavam uma eternidade lá, diferente de hoje, né? Que, por exemplo, o Arboleda arrebentou o joelho no ano passado e voltou super rápido. Então, a gente sabe por dentro, só reiterando, hoje o Júlio Casares quer vencer o Paulistão. Ele declarou isso lá. Tá lá, tá. O planejamento do São Paulo esse ano é vencer o Paulistão, chegar, acho que na semifinal da Copa do Brasil, vencer a Sul-Americana e ficar classificado para a Libertadores através do Brasileirão. Sobre a pergunta do Leozeira aí, cara, como o São Paulo tá jogando hoje, para mim não. Goleou a Portuguesa. Sim, goleou um time que está voltando para a Série A com um futebol muito feio. Se você assiste o São Paulo, hoje o São Paulo não tem característica. O São Paulo não tem um estilo de jogo. Não é aquele time que contra-ataca rápido. Em todos os jogos eu estou ouvindo o narrador dizer: o São Paulo está jogando muito devagar e está óbvio que vai fazer. O São Paulo só faz a mesma jogada. Toca para o volante toca para o meia, toca para o lateral. Aí o lateral faz tabela ali, toca pro David devolve pro Wellington, ou vice-versa, né? Os caras tocam pro Wellington, o Wellington dá aquele passe assim, reto, na lateral pro atacante cruzar. Só faz isso, não tem outra jogada, não tem estilo de jogo. São Paulo não tem uma coisa
você vê assim, você vê, pô, São Paulo pegou a bola no contra-ataque, você sabe que vai dar pressão. Não, São Paulo é um time que ainda tá jogando morno. Acha gols, né? O São Paulo não tem uma construção de ataque bem definida, não tem um estilo de jogo bem definido, como teve com o Diniz, por exemplo, como teve com o Crespo em 2021. Então, se o Rogério conseguir acertar isso, o São Paulo tem chance, talvez, não acho que de título no Brasileirão, porque né, tem os times favoritos lá, que são o Atlético Mineiro ainda ali com um elenco muito forte, Palmeiras e Flamengo. Mas de chegar na Libertadores, acredito que sim, um G4, G5 ali. Agora, ganhar hoje com o futebol que o São Paulo está jogando, acho que meio de tabela, assim, me desculpa. Tem grandes jogadores, mas para mim, futebol de meio de tabela. Deixa eu só complementar aqui o Gabriel falou. Primeiramente, Roseira, obrigado pela pergunta. Vou deixar aqui. A cada pergunta que tiver, Gabriel vai mandar um pix de R$5 aí para vocês. Então, mandem perguntas aí que depois a gente vai fazer um levantamento aqui, um Excel aqui. E o Gabriel vai mandar um pix para geral aí. No YouTube é 10, hein? Se for no YouTube aí é 50. O cara aqui é do patamar. Cara, eu concordo com o Gabriel quando ele falou que o elenco de hoje é de meio de tabela. É verdade. Só que assim, a temporada é longa, né? Tem muito que para disputar, apesar que o São Paulo tá fora da Libertadores, né? Eu falo isso com uma lágrima no canto do olho aqui. Mas o São Paulo tem campeonato para disputar. Paulista é o início, né? Não é a Copa do Mundo como foi a Copa do Mundo do São Paulo, porque o São Paulo estava muitos anos sem conquistar um título sequer. Né? Então, se tivesse a Copa Kaiser, o São Paulo ia disputar como se fosse a Copa do Mundo. Mas hoje não. Hoje o cenário é diferente porque o time está passando por um rehab ali, né? Uma reabilitação, diminuição de custos. O time, em relação ao ano passado, tem menos nomes assim famosos, né? Mas o que o São Paulo precisa, que eu sempre cobro aqui, até internamente, é que o São Paulo precisa de disposição, de garra, de vontade de vencer. E dá para ver que, primeiro que assim, o Rogério é esse cara, né? O Rogério detesta perder. Né? Derrota para o Rogério não existe. E assim, ele está muito engajado em São Paulo voltar, ser aquele time aguerrido. A torcida tem colaborado muito, tá indo no estádio, mesmo com o time na fila há muito tempo, a diretoria foi naquelas pataquadas de sempre, mas a torcida permanece firme e conduzindo o clube no caminho de volta, né? E aí o time tá, assim, como o Gabriel falou, do meio de tabela, mas eu acho que, assim, a depender de como que o Porto vai se comportar, obviamente a gente tem que acompanhar Palmeiras, Flamengo, Atlético, ali que se for subindo, o Grêmio também tá vindo muito forte. Mas eu acho que assim, se o São Paulo observar bem como vai o campeonato e principalmente assim o desempenho desses times na Libertadores, pode ser que o São Paulo fique forte no campeonato brasileiro. Então, a gente tem que acompanhar, né? Obviamente, assim, campeonato brasileiro tem uma questão assim, você tem que ganhar os jogos fáceis e tem que conseguir, tentar ganhar ou empatar os jogos difíceis, né? Os jogos, como o Gabriel falou, a gente tem fica muito tempo sem jogar um clássico. Mas o campeonato brasileiro, o segredo dele é ganhar os jogos fáceis mesmo. Jogos lá, da Goiás, contra Chapecoense, Cuiabá, é jogo para ganhar. Porque esses jogos que você forma 3 pontos, e aí do decorrer do campeonato você vai disputando as minhas colocações. Então esse jogo para ganhar. Então o São Paulo aqui joga no Morumbi perto do Cuiabá. Ou empata com a Chapecoense no. Sabe? Essas coisas que você vai ver no final que somam os pontos, cara. Então, eu acho que o elenco desse ano é mais enxuto, ele é mais realista para o cenário que a gente está no momento do São Paulo, mas eu acho que o São Paulo, na minha visão, vai crescer no campeonato. Obviamente, ainda depende de algumas peças e tal, o time é lento, como o Gabriel falou, mas eu acho que o time vai crescer, cara. Então, eu tenho boa perspectiva para esse ano. Olha que eu sou mais realista do time aqui, entre nós três, eu sou mais realista, né? Mas esse ano eu acho que o São Paulo pode sim chegar. Lembrando que o São Paulo, ano passado, temporada passada, foi a três
foi chegando em finais, disputando semifinais. Então, e olha que um time que tinha, hein? Então, assim, eu acho que esse ano pode dar alguma coisa aí. Enfim, falei Exato. demais. E quase foi para Libertadores, né? Infelizmente não foi, né? E isso acho que dá até um gás ali, respondendo a pergunta do Leozeiro ali. Acredito que o Rogério podia dar essa prioridade ali para o Campeonato Brasileiro, cara, que é um título que São Paulo quase ganhou nessa última década aí, pelo menos umas 3 vezes, 4 vezes, enfim, né? E agora, né? Enfim, vamos ver como é que vai sair. Seria muito bom, né? Enfim, obrigado, Leozeira, por trazer essa pauta aí, cara. Só falando um pouco, saindo um pouco desse tema, né? Enfim, só para completar também, o São Paulo ele tá ali em primeiro no grupo B do Paulistão, né? Muito diferente ali. Claro que sempre pode ser pior, né? Sempre poderia ser pior ali. A gente poderia estar falando do Santos aqui, mas graças a Deus não nascemos santistas. Então, o Santos está numa situação complicada, cara. Tá ali correndo risco, né? Corre o risco de cair, né? O pessoal já tá comentando até isso. É triste, a situação é triste. Falando um pouco ali também, falando de São Paulo e Palmeiras ainda, né? Mudando um pouco de assunto. Teve essa semana uma negociação ali entre São Paulo e Palmeiras. Eu queria trazer isso aqui até para a gente comentar um pouco. Que seria ali entrar num acordo para que um time utilize o estádio do outro quando necessário, né? E isso a gente foi pego de surpresa, a torcida também foi pega de surpresa, porque assim foi uma reaproximação bem notável, né? Bem surpreendente, claro, né? E assim, os últimos anos ali entre São Paulo e Palmeiras foram de provocações, uma relação bem tensa ali, né? E trouxe, enfim, aquela história, né? Do Aidar, né, e do Paulo Nobre, né? Que se desentenderam ali muito ali em 2016, 2015, nesses anos aí todos em que, enfim, teve aquela diretoria maldita de São Paulo, né? Que eu julgo que foi um dos piores momentos ali, né? Tirando a era Leco inteira, né? Que foi uma merda, né? Mas essa época também foi triste, cara. Enfim, tem essa parceria. A gente até discutiu um pouco do que seria a torcida rival no nosso estádio e vice-versa, né? Falando um pouco mais sobre depredação, de como a torcida aceitaria isso, se seria um tempo para isso se maturar, né? Mas eu vi assim que tia Leila e Casares têm muito em comum, né? Isso foi bem surpreendente, né? Assim, trazendo mais para Porquinho. o cenário real. São Paulo e Palmeiras fazem uma espécie de parceria, né? Voltando aos tempos de boas relações institucionais. São Paulo, o Murilo falou assim, porque a gestão Aidar foi uma porcaria. Cara, as gestões do São Paulo. É muito difícil você falar de uma gestão boa do São Paulo, né? Recente, né? A última gestão que a gente tem boas lembranças é do Marcelo Porto Gouveia, né? Depois, as que sucederam a ele foram, tudo bem, o São Paulo conquistou títulos brasileiros, conquistou a Sul-Americana, mas depois a gente vai ter uma live específica para esse tipo de assunto. Acho que vale a pena a gente entrar nesse detalhe. Mas São Paulo, desses anos, nessas últimas décadas, digamos assim, São Paulo tem uma dificuldade institucional muito grande, né? E a relação com o Palmeiras azedou de uma maneira muito grande, né? Então, assim, essa parceria que o São Paulo tem com o Palmeiras agora é uma parceria que pode reaproximar as diretorias. Então, e o São Paulo já se resguardou, não só em contrato, mas o Morumbi mesmo, o São Paulo vai guardar os locais lá onde tem os grafites, enfim, a Exato. sala de troféus, o vestiário, para que não haja depredação
por parte da torcida do Palmeiras? Cara, sobre o Carlos Miguel Aidar, me dá urticária falar esse nome, cara. Ele é a personificação de quem destruiu o São Paulo. É o cara que se sente a elite, se sente dono do clube e não trata o São Paulo como uma empresa, como um negócio, como deveria ser tratado. Não trata com respeito o que deveria ter ali. Acho que é assunto pra gente falar, dá tempo pra falar aqui quase da vida desse cara. Sobre a parceria com o Palmeiras, a rivalidade de São Paulo e Palmeiras é uma rivalidade grande, existe, não vai deixar de existir. Não esqueço aquele jogo que até o Rogério Ceni tentou dar um chute no Valdívia lá. Então, acho que é uma rivalidade muito boa, né? O Marcos vive dando entrevista brincando, falando sobre como era legal jogar contra o São Paulo. A rivalidade Rogério e Marcos também foi sempre muito marcante. Sobre a parceria, tem seus prós e contras, né? Prós, São Paulo vai economizar custo indo para fora de São Paulo, numa situação, por exemplo, São Paulo fez isso muito interessado no período que vai ter vários shows do Coldplay no Morumbi seguidos, então São Paulo não vai poder jogar. Então economiza com custo de logística indo para lá, ajuda o torcedor a não ter que sair da capital, afinal a nossa maior torcida está aqui, tem, óbvio, espalhado por todo o Brasil, a terceira maior torcida do Brasil, mas ajuda a logística, né? Não vai ter que ter gasto do torcedor da capital se deslocar, por exemplo, lá para Barueri, pegar trem, ônibus, etc. para lá. E é um estádio maior que o do Barueri, que esse é o principal ponto, né? Tem mais espaço para vender mais ingressos. Que aí entra a parte ruim, na minha opinião. Eu duvido que o São Paulo vá cobrar o preço que cobra no Morumbi lá no Allianz, né? Até porque se tem essa parceria, provavelmente é porque o Palmeiras vai ganhar em cima dos ingressos também. O preço dos ingressos vai ser rachado entre os clubes quando houver essa divisão. Não li se tem esse detalhe, mas arrisco dizer que é isso. Então, com certeza, o preço de um jogo São Paulo no Allianz Parque vai ser muito mais caro que um preço de um jogo São Paulo no Morumbi. E me preocupa muito essa questão da depredação. Nós não estamos na Europa. A gente no Morumbi, entre a torcida do São Paulo, vê acontecer confusão, vê gente causando, vê gente, né, que tá lá meio hypada, fazendo alguma bagunça. Eu aposto que os novos grafites nas entradas lá das arquibancadas do Morumbi vão acabar sofrendo alguma depredação, algum piche, algum adesivo fazendo uma piadinha, alguém vai rasgar aquilo lá, riscar. Não tem como saber quem é no final das contas, e aí o clube acaba sendo prejudicado. Infelizmente, é o perfil de alguns torcedores aqui no Brasil. Tem gente que se mata, gente que destrói estádio, é o mais comum. Mas, por outro lado, tem um benefício para o torcedor que não vai gastar indo para fora, mas vai ter que gastar com o preço do ingresso. Aí fica o questionamento: será que a gente tem dinheiro para. Vai ter dinheiro? Será que a torcida de São Paulo vai conseguir lotar o estádio do Palmeiras ali? Não que a gente não ame o clube, né? Acho sim que vai ter um bom volume de torcedores de São Paulo, assim como tem em todos os estádios. Isso daqui é incomparável, a nossa torcida bate recorde todo ano. Mas, considerando que a nossa torcida está se acostumando há quase 10 anos a pagar um preço muito mais acessível, porque o São Paulo é dono do próprio estádio, acho que vai ser um choque muito grande a diferença que vai ser ter que pagar 150, 300 reais para ver um jogo do São Paulo no Allianz. É um jogo diferenciado. Realmente. Deixa eu só mudar rapidinho. 2 minutos. A questão do contrato entre São Paulo e Palmeiras, em relação ao Morumbi, por exemplo, o contrato do aluguel é de 1 milhão mais 50% da carga de ingresso. Então, pode ser que o contrato aí esteja baseado em 1,5 milhão de reais, mais ou menos. Essa é a média que eles fizeram. Em relação ao Allianz, lembrando que quem faz o preço do ingresso não é o estádio, mas sim quem manda o jogo, então São Paulo. Então pode ser que São Paulo faça uma parceria com a W que é a dona do estádio de fato, né? E aí o São Paulo pode cobrar uma carga de ingresso mais razoável, né? Eu concordo com o Gabriel quando ele falou que no Allianz o ingresso é bem caro, mas o São Paulo pode diminuir se fizer alguma parceria, uma concessão aí com a W. Bom, vamos ver como é que se sai, né? Ali essa parceria. No Morumbi a gente paga 10 para ir de amarela. Quero ver como é que vai ser aí nesse Allianz, né? Um bom estádio, uma ótima casa de show, né? Vi 2 shows lá, gostei muito, né? Mas nunca vi jogo. Então, quero ver como é que vai ser aí. Enfim, falando aqui ainda
sobre, né, a utilização do Morumbi ali para o clássico entre Palmeiras e Santos ali no dia 4 de fevereiro, né? O São Paulo já pretende fazer um esquema, né, de segurança reforçado ali em algumas áreas do Morumbi, né, com o objetivo, né, de evitar qualquer tipo de depredação ali ou coisa do tipo, né? Só para complementar o que falamos aqui, mas vamos ver como é que vai ser essa parceria. E vamos falar aqui sobre São Paulo e Corinthians, entrar nesse clima amanhã, galera. É amanhã, 6h30, né, da tarde ali, 6h30 da noite, né? O São Paulo enfrenta aí o Corinthians. E, cara, destaque ali para um tabu, né, de 6 anos já, né? O São Paulo vem tendo um retrospecto muito bom ali no Morumbi, né? Enfim, isso pode trazer tabu não diz nada, né? Mas enfim, pode trazer uma sorte ali. O São Paulo vem aguerrido para esse majestoso, apesar de não estar completo, né? Não tá o time completo ali, né? Enfim, mas destaque, cara, interessante aqui, destaque pro Nestor, né? O Meia nunca perdeu pro Corinthians, né? Ele jamais perdeu pro rival desde que ele subiu pro profissional, né? Ele agora que é titular absoluto ali do Ceni, né? E assim, é um cara de assistências, né? A assistência tem se tornado uma das principais armas ali dele, né? No ano passado, por exemplo, ele terminou a temporada como líder de passes para gol, né? Que foram 11 no total, né? E marcou 8 gols, né? E encerrou como o terceiro jogador com mais participações em gols atrás de Caleri e Luciano, né? Isso é uma coisa que a gente tem que considerar, né? Até, claro, a gente vai ver como é que vai ser a atuação amanhã. Mas chega forte, né? Chega um time bom ali, apesar dos desfalques, né? Eu quero saber o que vocês acham de amanhã, né? Como é que vai ser. Enfim, a última derrota, ó, em casa, no Clássico, foi em 2017, pelo Campeonato Paulista também, né? A última derrota do São Paulo, no caso, no Morumbi, né? Oi, primeiro, Gabriel. Cara, São Paulo e Corinthians é um jogo sempre interessante de ver. Acho que é um dos jogos que a gente mais gosta de ver o São Paulo vencer, pela rivalidade que se formou aqui na capital. Acho que a gente tem elenco para vencer. São Paulo vem jogando bem em casa, nos jogos do Paulistão. A gente tem um time interessante, óbvio. Corinthians também é um time, assim como o Palmeiras, que vem jogando entrosado. O elenco está junto ali há um pouco mais tempo que o nosso. Mas a gente tem time para vencer. Tem time para vencer. Tem jogadores interessantes ali para vencer. Se os caras conseguirem acertar o que falta, na minha opinião, que é o Galopo ou o Meia voltar mais para receber a bola e fornecer essa bola para os pontas e atacantes em condição de gol. Né? Parar com esse balãozinho toda hora ali na ponta, só o Wellington abrindo na lateral. E o São Paulo tocar a bola com mais velocidade, que a zaga do Corinthians, né, tem uma zaga um pouco mais velha, que é o Gil, e não lembro quem é o par dele ali, mas não é uma zaga de muita velocidade no centro da defesa. São Paulo tem time para vencer. Em casa, e para mim, jogar em casa, clássico, é obrigação vencer. A nossa casa é um clássico, então o clássico é a final. São Paulo tem obrigação de vencer. Cara, a zaga do Corinthians hoje é Gil e Luiz Gustavo, né? É uma zaga um pouco mais lenta. Mas o São Paulo vai enfrentar dificuldade, cara. Por isso que o time ainda tá em montagem, né? Eu acho que o São Paulo no Morumbi tem a vantagem, né? Porque o Corinthians faz muito tempo que não vence no Morumbi. Para nós é ótimo. Mas eu acho que assim, vai ser um jogo equilibrado, cara. O Corinthians vem bem, né? O jogo do Palmeiras era mais difícil mesmo, pelo São Paulo jogar no Allianz, mas o Corinthians tá com um time ainda muito conciso ainda, né, em relação. Ainda manteve as peças do ano passado, perdeu poucas peças, enfim. Mas falei na nossa primeira live, volto a falar. A Federação Paulista só faz merda. Que horário horrível. Domingo, dia de folga de todo mundo, clássico que todo mundo tem interesse em ver, e os caras me colocam o horário de 6h30 da noite. Como é que a torcida do São Paulo vai se deslocar do outro lado da cidade para a Zona Sul, que só tem um metrô,
para assistir o jogo às 6h30 e voltar para casa para trabalhar na segunda-feira. É uma burrice enorme. Ferra com o São Paulo, com o número de pessoas que vão poder assistir o jogo no estádio. O São Paulo vai ter um lucro menor do que poderia. E, se eu não me engano, tudo também em volta de dinheiro, né? Eu vi falando na rádio aí que esse tipo de horário provavelmente foi definido pelos canais de streamings que são donos da transmissão. Então, como não vai passar, né, como passava na Globo, os canais de streaming põem num horário que é justamente proposital para que a gente assista em casa e não no estádio. E aí eles vão ter uma audiência maior. Mas, pô, que merda, cara, porque o futebol é feito para assistir no estádio. Eu gostaria muito de estar lá, e esse horário é horrível para quem quer assistir o jogo lá. Cara, concordo, Gabriel, quando ele fala que a Federação Paulista só faz merda mesmo. Porque assim, cara, o Corinthians jogou na terça-feira, São Paulo jogou na quinta. Então, olha a discrepância aí. 2 dias a mais que o Corinthians teve de descanso, cara. Então, fora que assim, clássico, praticamente um atrás do outro, e no começo do Campeonato Paulista, pô, então assim, a federação erra, assim, erros sucessivos, né? Então, enfim, uma sucessão de vou ser incisivo, né, Gabriel? Uma merda. Perfeito. Falando um pouco do jogo, eu vim trazer até uma provocação aqui. Em 2017, ali, o técnico era Rogério Ceni, né? Quando perdeu ali do Corinthians. Seria demitido meses depois, né? Mas nenhum jogador daquele elenco permanece no atual, né? A equipe era Renan Ribeiro, Araruna, Rodrigo Caio, Maicon, Júnior Tavares, Jusilei, Thiago Mendes e Cueva. Né? Ainda tinha ali o Wellington Nem, Luiz Araújo e Lucas Prato para compor. Né? Então, o cara era triste, né? Foi Era um nesse São jogo Paulo, aí que o Jusilei olhou para um lado e tocou para o outro? cara, acho que foi. Era o São Paulo judiado, perdeu de 2-0, né? No segundo jogo, o Corinthians, né, conseguiu um empate ali, enfim, acredito que era semifinal, né, se não me engano. Né? Então, era um time maldito, né? De lá para cá, o São Paulo, enfim, teve inúmeras formações, né? Mesmo com as mudanças ali, ainda não foi derrotado, né? Depois daquilo, pelo rival, né? Então, 6 anos ali, né? Desde então, o São Paulo não perde, né, para o Corinthians ali em casa, né, no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Vamos lá. A escalação de amanhã, né? Tem aqui as prováveis, né? Começando pelo Corinthians ali, né? O técnico Fernando Lázaro ali, ele, enfim, acredito que uma dúvida que ele tinha seria o Fausto Vera, né? Então, a provável escalação ali do Corinthians é Cássio, né? Fagner, Balbuena, Gil, né? Vou passar um momentinho aqui. Balbuena, Gil e Fábio Santos, Fausto Vera, né? Duqueiroz, Renato Augusto e Adson, né? Ali na frente, Yuri Alberto e Roger Guedes. O Corinthians vem completo, né? O que vocês acham? É isso aí. Foda-se, Corinthians! Era esperado. Não, essa dupla do Calvo e o Yuri Alberto aí vem jogando bem, É isso, mas falando de Arboleda, né? Ele deu um susto ali na torcida, né? Essa semana, cara, que seria. Ele sentiu uma. Como fala? Ele sentiu dores, enfim, né? E conforto. ali a gente pensou que ele seria né? Ficou como dúvida ali, mas acho que ele chega, né? Chega junto com o novo jogador, o Caio Paulista, né? E provavelmente vai vir para o jogo. Mas assim, o São Paulo deve começar com o Rafael, né? Que é o cara, tá jogando todos os jogos, né? Tá tendo uma sequência boa, elogiado pelo Rogério Ceni, né? Rafael ali, Orejuela, que entra, né, para compor a lateral direita, já que não tem ninguém, né? Ali todo mundo machucado. Alan Franco e Arboleda fazendo a dupla, né, a dupla de zaga. O Wellington na esquerda, né? O Mendes volta ali, no caso, o Rogério poupou ele justamente para esse jogo, né, para compor ali como volante. Rodrigo Nestor e Luciano também no meio-campo. E na frente, o Wellington Rato, né, David, que também chegou, né, para titular absoluto ali do Rogério, e o Caleri, né? Aí o restante do time a gente vai ver de acordo, né, com esse lance também do número de jogadores ali gringos, né, que podem compor o elenco, né, no jogo.
e vamos ver se o Galopo entra também, né? Seria interessante, até porque a torcida já está, né, já tá ali bem apessoada, né, com ele, né? Gosta muito dele agora que ele virou o artilheiro, né? Eu vejo uma aproximação muito boa, né? E o Caio Paulista acho que vai entrar ali, né? Não sei em que momento, mas ele pode entrar no jogo, no meio do jogo ali também para demonstrar, né? Mostrar o trabalho dele ali, enfim. Mas eles treinaram e devem reforçar ali o São Paulo, né? Tanto ele quanto o Arboleda, que nos deu esse susto aí, né? Cara, só um comentário. Coitado do Arboleda, que vai ter que fazer duas funções, graças ao Orejuela, que, assim, me preocupa o Orejuela jogar, porque é justamente onde o Roger Guedes joga. O Roger Guedes é um jogador de velocidade, joga para frente. Então, o Arboleda vai ter que fazer um trabalho de marcação muito grande ali. E eu acho difícil o Caio Paulista jogar, tá? Não é de praxe um estreante jogar um clássico, a não ser que ele seja um cara, seja o David, né? Que o Roger Ceni acho que é padrinho dele. Porque para mim o Pedrinho tá jogando muito mais que o David. Para mim o Pedrinho tinha que ser titular e o David tentar a vaga. Mas acho eu não colocaria o Caio Paulista, isso quero dizer. Não colocaria o moleque num clássico desse tamanho, porque a chance dele se queimar é muito grande. Só uma correção aqui, né? O Arboleda ele foi ausência no confronto da última quinta-feira, né? Contra a Portuguesa, por conta de uma tendinite, né? No joelho direito. Então ele, enfim, o Rogério poupou ele e traz uma preocupação também para esse jogo, porque se ele se machucar também, fudeu, né? Aí o São Paulo, né? Enfim, vai. Só trazer assim, uma informação que está sendo vinculada aqui no Twitter das comunidades tricolores é que possivelmente, Galopo não joga o jogo contra o Corinthians. E nem se dá o também do Gabriel Neves, né? Então, nas comunidades tricolores aqui no Twitter estão vinculando que o Galopo não joga o jogo contra o Corinthians. Quantos estrangeiros podem ir para o jogo? 7? 5. 5. Vai Arboleda. Quem a gente certeza que vai? Arboleda, Jackson Mendes e Alan Franco. 3. Caleri, 4. Faltam 3. Quem mais? Aí teria Orejuela, 5. Orejuela, Sobra 2 vagas. Eu levaria o Galopo e o Gabriel Neves. Não, é o que eu acho que ele vai fazer. Não tem outra, né? Não, são 5? São 5. Ah, então já deu 5 aqui, ó. Já deu. Arboleda, Alan Franco, Orejuela vão ser obrigação, não tem jeito. Exato. Não tem. Jackson Mendes com certeza vai jogar de volante ali, que vem jogando muito. Quem foi o quinto que eu falei? Caleri. Tá aí, já tá aí a resposta. Acabou. Aí fica de fora, né? Galopo ficaria de fora e o Neves ficaria de fora, infelizmente, né? Só que nesse caso o São Paulo, enfim, está correndo ali com os papéis, digamos, do Arboleda, né? Que vai se nacionalizar ali, né? E tá vendo também com a CBF se é possível ter uma brecha aí, porra, para parar com essa merda, né? De ter só no máximo 5 gringos ali pelo time. Né? Claro que seria muito conveniente para o São Paulo, por isso que está indo atrás disso, mas claro, né, também seria muito bom, né, para a gente ter o elenco completinho ali e do jeito que a torcida gosta. Vamos embora. Gente, a gente vai ficando por aqui. Vocês têm mais alguma coisa para falar aí? Deixando esse comentário do canal do Bigode ali, 1-0 jogo limpo. Não, tudo certo? Beleza, tudo certo. Galera. Não, só mais 5 reais de pix aí pro Gabriel. Foi 3 comentários do canal do Bigode, 15 contas. Vocês ouviram provavelmente as batidas na porta do Abraão ali, podem ir lá juntar com a turma para cobrar eles. Beleza, galera, muito obrigado pela audiência. Se você está no YouTube vendo esse vídeo, compartilha, deixa o like aí, beleza? Na Twitch, mesma coisa, deixa o seu gostei, tá? Ajuda a gente num nível muito grande aí, principalmente nesse começo, né? Que a gente está vindo aqui trazer essa pauta para vocês, né? Sobre o nosso tricolor. E vamos para cima, beleza? Siga-nos também nas outras redes sociais. Isso, se inscreve no canal. Se inscreve lá no TikTok também para ver as dancinhas do Melo, hein? Não perca isso, é muito... Enfim, logo menos é o Abraão fazendo lá o tubarão. E é nóis, galera. Tamo junto. Amanhã vai São Paulo, né? Salve o tricolor paulista, é o que eu digo sempre. Tchau!